Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar uma olhadinha do que é a síndrome hipereosinofílica, tá? Então assim, ó. Então a gente já viu que investigação de eosinofilia não é das coisas mais fáceis, né? Não é das coisas mais tranquilas e é demorada. Então, na síndrome hipereosinofílica, para começar, antes de tudo, é bem raro, tá? É bem raro, mas se desconfia dela, tem que ser aí sim bem rápido para mexer, para descobrir e tratar, tá? Então, assim, ó, qual é o critério? Acima de 1.500 eosinófilos por microlitro ou milímetro cúbico por mais de 6 meses, ou seja, uma eosinofilia persistente, tá? Persistente, certo? Então, isso aqui é o primeiro critério, tá? Então, veja, como eu falei em um outro vídeo, quer dizer, é difícil e demorado chegar à causa de uma eosinofilia, tá? Basicamente, nós temos síndrome hipereosinofílica primária e secundária, tá? Então, nos casos secundários, a gente vai atrás daquilo que a gente viu no vídeo anterior, tá? Então, veja, até está escrito aqui, ó, infecção por parasita, não está proibido, mas aqui, ó, mas tem doença autoimune também, tá? Tem outros tipos de alergia, tá? Não é assim aquela coisa de alergia geral. E aqui, nesse caso, quando for primário, tá? Certamente existe um componente, uma mudança em nível, tá? Molecular, certo? E existe já comprometimento de órgãos, tá? Então isso é bem importante. Não que aqui não tenha, tá? Mas aqui pode ter, mas se formos comparar, o grau da disfunção orgânica aqui é maior do que na secundária. Tudo bem? Tá? Então, assim, ó. Então, como a gente já falou, tá? Acima de 1.500 por 6 meses e eu trouxe isso só para chamar mais atenção. E aqui, ó, se for fazer um mielograma, tem que ter mais de 20% de eosinófilo na medula, tá? Então, esse é um critério, tá? Como a gente já viu, né, a medula que produz, né, a eosinopoiese, então, na medula óssea tem que ter mais de 20% de eosinófilos, tá? Para começar a caracterizar a doença. Tudo bem? Tá? Então, assim, ó. Então, o que pode, então, aqui, características principais, que a gente já viu, eu estou trazendo isso exatamente para chamar atenção, tá? Eu insisto nisso, ó, a eosinofilia tem que ter por muito tempo e lesão de órgãos, tá? Então, aqui, ó, por que eu trouxe isso, ó? Porque sempre aquela coisa de achar que eosinofilia é alergia ou infecção parasitária. Não é, tá? Não é, certo? Tá, nós temos locais do Brasil que não tem esgoto, aquela coisa toda, tudo bem, tá? Então ali a chance é muito maior, claro que sim. Agora, nós temos que pensar que pode não ser isso, tá? Então eu quero sempre trazer essas coisas para assim, ó, abrir. Não é, não quer dizer que seja isso. Tem que ser investigado. Tudo bem? Então assim, ó, história clínica detalhada tem que ver o que esse paciente está apresentando, como é que isso iniciou, tá? Por exemplo, de repente não iniciou de nada, ele fez o hemograma e apareceu lá esse monte de eosinófilo, tá? Então vamos atrás, vamos esperar e vamos atrás para ver o que é, né? Certo? Se tem alguma coisa relacionada a organomegalias, tá? Gânglio, baço, fígado, por quê? Isso pode ser sinal de neoplasia ou que essa eosinofilia esteja já fazendo com que o órgão comece a o quê? Se defender, a reagir, né? Tudo bem? Se for o caso, e sempre tem que ser, exames complementares, tá? Mesmo o EPF, que é aquele para ver as parasitoses também, mas se já houver, né, dano a órgão e esse órgão for de pele, for a pele, perdão, então pode ser que seja necessário até fazer uma biópsia da pele, tá? Certo? Fazer uma biópsia da pele para ver se tem infiltrado eosinofílico, tá? Radiografias, ressonâncias e testes moleculares. Eu já tinha falado, genético molecular para ver se não tem um componente clonal aí. Então, se tiver, obviamente, ele é neoplásico, tá? O que pode acontecer?
tá? Então, o paciente pode ter, ele vir com essa eosinofilia e reclamar de algumas coisas, tipo isso aqui, ó, fadiga, febre, falta de ar, inchaço, dor muscular, tá? Arritmia, às vezes ele reclama assim, parece que o coração vai sair do peito, né? Esse tipo de coisa, dificuldade de respirar, chiado no pulmão, né? Certo? Problemas gastrointestinais, vários, tá? E aqui eu trouxe, tá, em destaque, para chamar atenção, quais são os percentuais dos órgãos atingidos, tá, por essa eosinofilia marcante. Então, 37% problemas dermatológicos, 25% pulmonares, 14% gastrointestinais, 5% cardíacos e 4% problemas neurológicos, tá? Então, assim, ó, tem que ficar bem claro que nessa síndrome hipereosinofílica existe o comprometimento de órgãos, tá? Então, isso é bem diferente de uma parasitose, tá? Isso que eu quero chamar a atenção. Então, aqui, ó, tá? Aonde se manifesta? Então, perda de peso, febre, mas eu quero chamar a atenção, ó, medula óssea, eu posso vir a ter até anemia, esplenomegalia e com isso também diminuir plaqueta, tá? Coração, pele, fígado, trato gastrointestinal, cérebro e pulmão. Então vejam, não é uma coisa tão simples assim, tá? Então a importância, né, de se verificar isso aqui tudo. E vejo, começou aonde? Começou num hemograma, né? Bom, se não for clonal, tá? Então existem algumas modalidades de tratamento, tá? Então, desde o corticóide, que é o bem conhecido, tá? Anticorpos aqui, hidroxiureia, mas eu quero só chamar a atenção em relação ao tratamento pelo seguinte, ó. Se viu que a síndrome hipereosinofílica não é clonal, apesar de se usar até medicação como está aqui, ó, etoposide, hidroxiureia, tá? Imatinib, serem para processos neoplásicos, tá? Então vai se fazer mão disso, eu lançar mão disso aqui para tratar essa hipereosinofilia, certo? Que não é clonal, tá? Para realmente tirar, porque, como nós vimos no slide anterior, o grande dano que ela faz em vários órgãos do nosso organismo. Tá tudo bem? Então isso aí tem que ficar bem claro, tá? Então assim, ó, e o que eu quero chamar a atenção assim, ó, o tratamento tem que ser direcionado à patologia, tá? E não é eosinófilo, ou seja, tu não vai tratar a eosinofilia, não vai tratar o eosinófilo, tu tem que tratar por que esse eosinófilo aumentou. Então, eu trouxe isso aqui exatamente só para dizer essa frase, quer dizer, a gente não trata o exame, a gente trata a doença, né? O exame é um indicador, tá? Tudo bem? Isso tem que ficar bem claro, tá? E para fechar aqui, ó, é um distúrbio complexo, tá? Claro, eu estou dando aqui em rápidas palavras, que é só para chamar atenção. É complexo, tá? Pode ter dano em vários órgãos, tá? Isso é bem importante. Pode ser uma neoplasia, tá? Não está proibido, certo? E o tratamento, ele tem que ser para a causa, certo? Então, aqui eu quero chamar a atenção aqui, ó. Pode ser, que nem a gente viu no primeiro slide, uma neoplasia, mas pode vir como não sendo uma neoplasia. Então, o tratamento é completamente diferente. Agora, se o número de eosinófilos for muito grande, de repente eu vou utilizar alguma medicação inicial para diminuir esse eosinófilo, esse número de eosinófilos, para ele não causar dano aos órgãos, e aí depois eu vou ver outro tratamento para fazer com que ele não volte e eu descubra a causa, tá? Então tem que ficar bem claro, às vezes tu vai usar uma medicação antineoplásica simplesmente para diminuir o número de eosinófilos para que não haja o dano aos órgãos que a gente viu ali anteriormente, tá bom? Então isso aqui que tem que ficar bem claro, tá joia? E aqui para fechar, esse aqui é o nosso famoso eosinófilo, tá? Que causa todo esse tipo de problema, tá? Facilmente visto no hemograma,
né, contado, e esse número então é que é importante, tá certo? Obrigado então, até mais.